Só pelo sorriso. Nota 7. Gostou, pô. Gostei. Meio sorriso, mas Não, máximo sorriso. Gostei. É, porque o Vasco jogou ontem também, gente. Igual no primeiro jogo da Copa do Brasil 2025, Corinthians e Vasco terminaram 0-0. Esse jogo lá na Neoquímica Arena, a casa do Corinthians, num excelente jogo do Vascão. Agora o jogo é aqui, no Maracanã lotado, de vascaínos, onde a gente sabe que... Não vou ler aquilo ele não, para não se zicar, tá bom? Vai, a decisão é nesse domingo. A Alcilene Brita era o que eles mais fizeram. O amor ao clube não importa a idade e o lugar. Vale tudo para acompanhar a equipe nessa grande decisão. E o incentivo veio de longe. Vim de Brasília, vim para assistir, já assisti a semifinal, vou assistir a final e hoje estamos aqui, curtindo junto com a torcida do Vasco. O que esses torcedores queriam era demonstrar a paixão pelo Vasco. Chegou esse momento, a gente vai brilhar depois de 14 anos. Último título, coincidentemente, também da Copa do Brasil. Saiu confiante e satisfeito com o Vasco. Eu sei que o Vasco será campeão no Maracanã, porque a barreira é a nossa casa. Jogaram de igual para igual. O Vasco arrebentou e é isso. Vamos ganhar, vamos para cima, porque aqui é Vasco. E já fizeram uma grande festa, que será repetida no Maracanã, para ir em busca de soltar o grito de campeão. Ei, Pedrosa! Calma, Pedrosa! Olha só, eu posso falar, porque eu não vou virar meme, porque eu não sou Vasco, e eu não vou zicar também, que eu não sou Vasco. Se fosse meu time, eu não ia falar. Porque não pode falar do próprio time, entendeu? É igual quando tu vai falar mal da tua mulher, do teu marido. Você pode, o outro não pode. Criticar seu filho, entendeu? por exemplo. Você pode, eu posso estar aqui falando mal do meu marido, mas se você falar, aí eu já vou ficar brava, entendeu? É a mesma coisa com o time. Eu vou dizer uma coisa pra você aqui, na minha sensibilidade feminina e no meu olhar de que acompanhei o Vasco em toda a Copa do Brasil. Você não tem nada a ver com isso, tá? Sou eu que tô falando, tá bom? É, eu sei, tá bom, mas vou falar. O Vasco é campeão da Copa do Brasil, Lucas Pedrosa. Ele tá com o enredo, tá com a pinta, tá com a cara. Eu tô errada ou eu tô certa, Vene Casagrande? Não. Se você for olhar o caminho todo, não eu tá vou torcer para um cara ser o herói. Quem é que você vai torcer? Carlos Andrés Gomes. Por quê, ô Vene? Cara, para mim ele tem sido o cara do Vasco da Gama nos últimos jogos aí, sobretudo na semifinal e ontem fez uma grande partida também. Aliás, o Vasco fez uma grande partida, né, Pedrosa? É, assim, tem muita Melhor gente, que o Corinthians. Tem muita gente que tem um Ele desconhecimento tá com profundo. cautela. Muita cautela? Para com isso, Pedrosa. Deixa eu falar. Vai. Pô, tá igual o Luiz Araújo não bateu pênalti, pô. Pra mim, o desconhecimento profundo e desprezível que muita gente tem do time do Vasco fez com que eles achassem que ia ser fácil. Fez com que o Corinthians achasse que ia ganhar o jogo a qualquer momento. Você acha isso, Pedrosa? Até pelo Dorival, que é um cara tão estudado. Você já viu o discurso? Você acha isso, Pedrosa? Até pelo Dorival, que é um cara tão estudado. Você já viu o discurso do... Não, tô falando das pessoas que analisam os jogos. Você já viu o discurso das pessoas que o Vasco é fraquíssimo, que o Corinthians é muito melhor, eu já vi. Que não sei o quê. E esse clima foi para dentro da Arena Corinthians ontem. Um clima de que o Corinthians ia ganhar o jogo a qualquer momento. Então as pessoas hoje, no discurso, só vi um falando e dando a César o que é de César. Sabe quem? Benja, que faz o Arena SBT aqui. Que é corintiano, né? O Diniz engoliu o Dorival Júnior no plano de jogo. Mas, Pedrosa, mas foi 0-0. Beleza, foi 0-0 num retrospecto em que o Vasco nunca ganhou um jogo na Neoquímica Arena. Geralmente vai para lá e vira saco de pancada, mas esse Vasco é diferente. É um Vasco do Fernando Diniz que chegou desacreditado contra o Botafogo. Verdade. E passou do Botafogo. É um Vasco do Fernando Diniz que chegou desacreditado contra o Fluminense e não só passou do Fluminense, como foi superior ao Fluminense nos dois jogos. É o Vasco que tem um goleiro que já tem nível de seleção brasileira, um lateral direito que está na seleção brasileira, um zagueiro que está na seleção colombiana, outro ponta que está na seleção colombiana. Então, assim, o Corinthians está muito vivo. O que aconteceu ontem, ele é um sinal. É um sinal da maturidade que essa equipe está tendo. O Vasco não jogou melhor do que o Corinthians só porque o Corinthians jogou mal. O Vasco fez o Corinthians jogar mal. Encaixando pressão, conseguindo ter saída de bola. O Fernando Diniz ontem fez uma mexida que ela foi até mais profunda do que realmente tinha feito nos outros jogos. Desde o jogo contra o Internacional, o Carlos Andrés Gomes está jogando na direita e o Nuno na direita. Na esquerda. Isso. E o Nuno na direita. Ontem o Nuno estava descendo para ser volante. Por quê? Porque ele trazia o Barros para ser o terceiro zagueiro, colocava o Nuno e o Thiago Mendes na saída de bola, enquanto o Corinthians teve Garro, Yuri Alberto e Memphis.
Esses caras ficaram perdidos na hora de fazer a pressão. E toda hora o Vasco... Encaixotados, né? Thiago Mendes também. Então, assim, o que a gente viu do jogo do Vasco ontem foi um jogo com mérito e maturidade de uma equipe que tem conseguido ter equilíbrio na Copa do Brasil. O Barros colocou uma bola na trave, o Vasco poderia ter feito 1-0 com aquele lance do Ryan. Teve o lance do Memphis também. É verdade. Mas olha a diferença. O lance do Corinthians foi uma bola aérea jogada na área. O lance do Vasco foi uma construção feita lá do goleiro que parou no Ryan fazendo o gol que foi anulado. Então, assim, cara, o sinal para o Vascaíno da partida de ontem é o seguinte: o Vasco foi corajoso, o Vasco jogou bola, o Vasco foi superior e agora no Maracanã, que é uma outra partida, vai ter a possibilidade de confirmar não só o crescimento que aconteceu durante a Copa do Brasil inteira, mas também o coletivo forte do belíssimo trabalho que o Fernando Diniz faz à frente desse time na Copa do Brasil. É confiança, muita cautela, muita oração para quem é de oração, mas ontem foi um sinal claro. Esse time compete e tem totais condições de ser campeão. E o técnico Fernando Diniz falou sobre a atuação do Vasco. Ter vencido o placar 0-0, muita gente vai falar assim, como que o treinador fala isso, sendo que a equipe dele não venceu? Mas a gente precisa analisar o que foi os 90 minutos. E durante os 90 minutos eu vi um Vasco extremamente superior. Eu concordo com tudo que o Pedrosa disse. O Corinthians não jogou mal porque o Corinthians quis jogar mal. Foi o Vasco da Gama que fez o Corinthians jogar mal. E o Corinthians ficou assim na base da intuição. A gente pôde ver um Corinthians totalmente perdido. E o próprio Dorival Júnior, treinador do Corinthians, disse isso em entrevista coletiva, que o Vasco foi superior. Então, eu acho que a palavra não tem que ser frustrado para o torcedor Vasco. Feliz, contente e animado para o que pode acontecer aqui no Maracanã. Porque se o Vasco jogou assim, dentro da Arena Neoquímica, que é muito difícil enfrentar o Corinthians lá dentro, sobretudo em mata-mata, aqui no Maracanã o Vasco pode continuar sendo superior e conseguir o título. Fernandinha, se você me perguntar quem eu acho que vai ser campeão, eu acho que será o Vasco da Gama. Mas, óbvio, depende de muitos fatores e a gente sabe como o Corinthians cresce nesse tipo de competição. Mas eu acho que o Vasco tem tudo para ser campeão, de verdade. Porque, assim, está tudo conspirando a favor, a gente vê a energia, os jogadores motivados para isso. E eu concordo com o Pedro, sobretudo quando ele diz na Copa do Brasil. Porque aí eu quero voltar a alguns programas anteriores. Não é porque o Vasco será campeão ou pode ser campeão que está tudo muito bem assim. Isso vale também para o Corinthians, tá? Porque o Corinthians também é a mesma situação. Mas, nas duas equipes. Existem grandes diferenças entre o Vasco e o Corinthians. Muita diferença. Enquanto o Vasco está num caminho de recuperação do que é o vejo clube, assim. Claro, concordo. de gestão, de trabalho sério, de não gastar de forma irresponsável, o Corinthians é a contramão disso. Eu não estou falando aqui sobre merecimento. Os atletas do Corinthians não têm culpa da gestão que o Corinthians tem. A torcida do Corinthians não tem culpa da gestão que o Corinthians tem. O Dorival também não tem culpa. Se o Corinthians cair, se o Corinthians for campeão, eu não posso tirar o mérito do que esses caras fizeram. Mas se for por merecimento do que o futebol tem que premiar de gestão séria, é o Vasco que tem que ser campeão. Gestão séria. A gente está falando aqui, cara, de um presidente que errou muitas vezes no departamento de futebol. Mas ele teve a coragem necessária de colocar os próprios bens dele para que o Vasco começasse uma recuperação judicial. Isso é mole. Por que ninguém feitos, principalmente na segunda janela, foram feitos? Porque a montagem desse elenco ela é defeituosa. É uma montagem de um elenco que tem muitos problemas. Mas na segunda janela, tanto é que dos 6 jogadores que estavam e foram contratados ou retornaram, como é o caso do Barros, 5 são titulares. Cuesta, Robert Renan, Barros, Thiago Mendes e Carlos Andrés Gomes. A segunda janela salvou. É outro time, é outra equipe. Mas aí tem o mérito de você ter analisado aquilo ali e falado, opa, eu preciso mudar. A venda do João Vitor, que foi interessantíssima para o Vasco, porque o Vasco trocou o João Vitor pelo Carlos Cuesta. O Robert Renan, a venda do Luiz Gustavo. Lembra que a gente falou da venda do Luiz Gustavo? Muita gente deu pancada, porque o Luiz Gustavo realmente era um prospecto. A saída do Lloyd. A saída do Lloyd. Então, assim, o Vasco fez o seguinte, vou vender o Luiz Gustavo aqui, que tem 19 anos e muito potencial, mas eu vou trazer um de 21 que está mais pronto para poder jogar. O jogo que o Robert Renan fez ontem é um absurdo, pô. O moleque estava amarelado com 7 minutos de campo, marcando o Memphis Depay, e jogou pra cacete. Jogou pra cacete. Inclusive, o jogo titular do Corinthians tem nada mais, nada menos que o Memphis Depay, que o Yuri Alberto. Tem mais quem? Vamos lá. O goleiro... O Hugo Souza, que é goleiro de seleção. Sim. Tem o Garro, que é um baita Bidu, jogador. que é muito bom lateral. Na mesma proporção, você tem um Felipe Coutinho, um Ryan, um Léo Jardim. Andrés Gomes. Na mesma proporção. Então, assim, o Vasco não perde para nada. Inclusive, se a gente botar um hoje o setor ofensivo do Vasco é melhor do que o setor ofensivo do Corinthians. Tá em um momento melhor. É melhor. Hoje é melhor. E teve um detalhe ontem. No jogo da Prancheta, ontem, quem venceu foi o Fernando Diniz.
E tá aí, você vê nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho sobre Vasco da Gama 0, Corinthians também 0 pela Copa do Brasil. E o Vasco da Gama tem a chance de ouro de fechar o ano de 2025 da melhor forma, levantando uma taça de uma relevância gigantesca. Inclusive, há 14 anos, o Vasco levantou essa mesma taça em 2011, com aquele time que era o Trem-Bala da Colina, com o Diego Souza, Felipe, Juninho, Alexandro, Éder Luiz e vários jogadores. Já tinham Fagner, Fernando Praz, e agora com Léo Jardim, Verrete, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Andrés Gomes e os demais jogadores que estão no elenco, pode novamente voltar a levantar essa taça 14 anos depois. Será que domingo reservará para o torcedor vascaíno uma coisa especial? Vamos aguardar, mas obviamente que a torcida do Vasco merece muito comemorar esse título da Copa do Brasil. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto. E é nóis! Fui!